Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 15, Flores sobre Pedras. Embora a busca pela perfeição tenha sido recomendada por Jesus, isso não significa que ela já seja possível de alcançar no atual momento evolutivo em que a maioria da humanidade se encontra. É preciso compreender as palavras do Cristo na perspectiva da evolução do espírito imortal, através das vidas sucessivas. Evolução é um processo contínuo que se dá paulatinamente do ponto de vista espiritual. Viemos do reino animal, estamos atualmente no reino hominal e futuramente avançaremos para o reino angelical. Espíritos puros, perfeitos, que adquiriram todas as virtudes e se despojaram de todo o mal. Entre os reinos animal e angelical, estamos mais próximos do primeiro do que do segundo. Nossa atual condição humana é de espíritos imperfeitos, ainda propensos ao mal, ao egoísmo, orgulho e ao predomínio da matéria sobre o espírito. Como consequência da nossa condição humana, ainda somos falhos, vulneráveis, frágeis, instáveis, dependentes, individualistas, apegados, ciumentos, belicosos. Tudo isso mesclado com doses de bondade, empatia e altruísmo. O que desejo demonstrar é que, entre o ponto evolutivo em que nos encontramos e a condição de espíritos iluminados, há uma distância incomensurável, que levará ainda alguns séculos para ser percorrida através de sucessivas reencarnações. Esse é um dos sentidos atribuídos à fala de Jesus, quando ele se refere à necessidade que o homem tem de nascer de novo para ver o reino de Deus. Se a caminhada então é longa, como devemos lidar com a nossa atual condição humana imperfeita, a qual ainda será assim por muito tempo? A primeira atitude é aceitar o que hoje somos, entender que humanos são falhos e incompletos, embora passíveis de se aperfeiçoarem, mas não de serem perfeitos no momento. Quem quiser ser perfeito hoje e exigir de si essa perfeição vai se desumanizar, viverá sempre insatisfeito consigo mesmo, criará neuroses, máscaras de perfeição, culpas e doenças, perdendo a simplicidade de viver e a leveza de vida de quem sabe não pode dar o passo maior do que a perna. A aceitação aqui defendida não significa inércia diante das nossas condutas que estejam causando mal a nós e aos outros. Precisamos reconhecer os nossos erros, saber onde estamos tropeçando e nos empenhar para não cair no mesmo buraco repetidas vezes. Podemos nos aperfeiçoar aqui e agora, mas sem a pretensão de já sermos perfeitos. Tomar consciência da nossa insuficiência e precariedade é o primeiro grande passo para sanar os nossos males. O estudo de si mesmo leva ao reconhecimento das próprias fraquezas e isso nos torna mais humildes e nos faz mais humanos, portanto mais sensíveis e cautelosos de modo a evitar o que causa sofrimento a nós e aos outros. É uma transformação natural que vem de dentro para fora, que vai se construindo pouco a pouco e que requer muito amor e paciência consigo mesmo. É exatamente assim que Deus nos trata, como um pai paciente e bondoso contemplando os primeiros passos inseguros de uma criança. Um dia, uma mulher, visivelmente sofrida pelo modo como estava vivendo, sentindo-se cheia de pecados, pelos quais era mal vista e condenada pela sociedade, de então foi à procura de Jesus desejando segui-lo, mas intimamente acreditando que ele não a aceitaria, em face de suas grandes quedas morais. Seu nome era Maria de Madalena, ou Maria Madalena, como muitos a denominam. Eu acredito que Jesus tenha ficado muito sensibilizado com Maria Madalena, pois ela foi sincera, não escondeu de Jesus suas imperfeições, não quis aparentar virtudes que não possuía, não fez como os fariseus que costumavam se apresentar no templo proclamando virtudes exteriores, jejuavam, davam dízimo, por exemplo, para disfarçarem as mazelas interiores. Compartilho a seguir a resposta que Jesus deu a ela e que, por certo, está dando a todos nós nesse instante. Leia, medite, coloque-se no lugar dessa mulher que se sentia arruinada por suas quedas, tanto quanto nós, tantas vezes, nos sentimos. Escute a voz terna e amorosa de Jesus falando a cada um de nós. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa. As alegrias, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então está o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores?
Sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol, a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Essa passagem com Maria de Madalena, né? Flores sobre as pedras, deixa bem claro a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Ele nos criou, Ele sabe que nós somos passíveis de erros o tempo todo, porque Ele nos criou simples e ignorante. Ele sabia que nós vamos ter aí uma jornada de muitas e muitas oportunidades na bendita reencarnação que Ele dá, para que a gente possa evoluir, nem que seja um tiquinho cada vez que a gente reencarna. Então Deus é paciente, Deus não tem pressa. Ele dá oportunidades 1000 para que a gente possa reerguer diante dos nossos tombos, reconciliar com a gente mesmo, porque muitas das vezes que nesse processo, primeiro a gente erra sem saber, depois a gente erra sabendo e não querendo, né, ignorando o nosso erro, fingindo que ele não acontece, como os fariseus estampavam, né, através de jejuar, através do dízimo, do tipo assim, estou pagando meus pecados já, eu estou pagando minhas dívidas, vai dando uma pincelada, uma mascarada naquilo que você vai fazendo de errado, depois a cara de pau cai e a gente fala assim, não, Senhor, eu errei até nisso, né? Até na tentativa de acertar eu estava errando. Então vai bater na consciência, o despertar, e esse processo do despertar às vezes dói. Quando realmente dói, é aquele peso de consciência que a gente se culpa, a gente quer, né? É aquela história, é minha culpa, minha máxima culpa, e a gente quer se castigar porque a gente não se perdoa. Depois vem o processo do tipo assim, não, eu não posso ficar me martirizando, porque afinal de contas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Aí depois vem aquele outro processo, olha, lá atrás é o que eu podia fazer, é o que eu tinha para dar, mas hoje, né, eu tenho condições de entender o que eu fiz de errado, então hoje eu não quero fazer mais, eu não vou mais me culpar, eu vou condenar a minha atitude, mas não a minha pessoa. Depois vem outros processos de se restabelecer, de reacreditar, de reanimar, de desenvolver, de começar a praticar caridade de verdade, de começar a ser uma pessoa boa. E esse processo todo é muito longo. Por mais que eu fale aqui, eu estou resumindo algo que vai milênios, milênios e milênios. Porque tudo está dentro de uma questão só, o nosso livre-arbítrio. Se você utiliza ele para o bem, a sua progressão é mais rápida. Se você utiliza o seu livre-arbítrio com erros, você vai acertando e errando, você vai emperrando o seu caminho, né? Você vai... como diz, aquela criança que está aprendendo a andar, mas não consegue correr, então ela capenga daqui, cai dali, levanta, é um processo demorado, mas isso não significa que ela não vai firmar as pernas e não vai sair correndo um dia. Então todos nós temos essa capacidade, todos nós vamos evoluir. O que conta para nós são as bênçãos que Deus nos dá, e a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente precisa estar atento para aproveitar todas as bênçãos que Ele dá, as flores que vêm no nosso caminho e utilizar a nosso favor. Porque as bênçãos, as oportunidades são contínuas, são constantes. A todo instante a gente está aprendendo, a todo instante a gente está evoluindo. Mas a gente precisa estar atento. E aí isso vai fazendo com que as nossas escolhas sejam as melhores. À medida que eu aprendo mais, eu faço escolhas melhores. À medida que eu finjo que aprendo ou que eu não quero aprender, eu estou empacando o meu desenvolvimento. Maria Madalena foi a única que viu Jesus depois dos 3 dias que ele foi crucificado, quando ele se materializou para ela, que ele plasmou o perispírito ali na frente dela. Ela falou, mas como? O senhor estava morto. E aí ela falou, não, mas ele disse que a vida continua após a morte. E aí, mesmo diante daquela insegurança que ela teve, logo em seguida veio a fé. Logo em seguida ela falou, não, eu acredito, ele falou que ia ter vida após a morte, e tem. E quando ela chegou e foi dar notícia aos apóstolos, né, aos seus discípulos lá, eu sempre faço confusão entre a palavra apóstolo e discípulo, mas eu creio que seja ali, mais ou menos, né? Aqueles que andavam com ele, discípulos, os discípulos de Cristo, quando ela chegou para dar notícia para eles falaram, essa mulher é louca, ela é doida. Imagina, ele morreu, todo mundo viu ele lá na cruz, todo mundo viu tirar ele da cruz, colocar ele sobre a pedra. Então, assim, aqueles que eram fiel a Jesus, aqueles que estavam ali com ele o tempo todo aprendendo, só estavam fingindo que estavam aprendendo, porque quem aprendeu de verdade foi ela.
Quem deixou as bênçãos, as flores sobre a pedra desabrochar no coração foi Maria de Madalena. E que é engraçado, né, que dentro da Bíblia, dos evangelhos, a gente não tem o evangelho de Maria de Madalena dentro da Bíblia. Não foi colocado, foi citado que ela existia, que ela se transformou, mas não tem ali os ensinamentos dela. Aí eu andei cavocando por aí afora, né, as livrarias, e achei um livro que fala sobre Maria de Madalena. Inclusive, quando eu terminar esse livro aqui, ou Francisco de Assis no outro canal, eu pretendo entrar no livro de Maria de Madalena, porque ela é pouco citada e ela foi uma das mais fiéis, né, discípulo de Jesus. Então é importante a gente ter essa noção de que a fé ela pode desabrochar a qualquer momento, porque oportunidade para isso a gente tem a toda hora, todo instante, e que são as flores que Deus planta no nosso jardim ou sobre as nossas pedras, que é justamente para a gente olhar assim e falar, é possível, acontece de verdade. Tem coisas que a gente é Santo Tomé, né? A gente precisa ver para crer. E quando a gente vê uma florzinha nascer no meio de pedra, a gente fala, como é que pode? Ali não tem, né, terra, ali não tem adubo, ali quase não bate água e floresce. Por que será? Porque é Deus cuidando de cada um de nós.